E a gente continua a falar sobre eleições e sobre as articulações entre os partidos, agora com a presidente estadual do PT e prefeita de Fortaleza, Luísa Lins. Prefeita, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia, prefeita. Prefeita, a senhora acompanhou agora conosco a entrevista, o senador Eunício Oliveira disse que se encontra com a senhora ainda essa semana. Na semana passada ele já havia afirmado que tinha conversado com a senhora também por telefone, que já estava confirmada a aliança com o PSB do governador Cid Gomes. Mas como é que está, então, essa articulação do PT com o PMDB? Bom, isso é o que nós vamos tratar nessa reunião, dentre outras coisas, a participação do PMDB no governo e, ao mesmo tempo, se vai haver a continuidade, se há interesse do PMDB em continuar com a aliança com o PT na capital. Isso a gente vai torcer que aconteça, até porque nós temos tido uma parceria vitoriosa e nós esperamos que todos estejam compreendendo o momento por que Fortaleza passa. Eu acho que o próprio fortalezense hoje vai ter que ter muita clareza do que ele quer para o futuro da cidade, porque eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos deixando uma cidade muito diferente em termos de obras, em termos de infraestrutura, de autoestima da cidade diferenciada. E eu acredito que o fortalezense não vai querer recuar e por isso é que é importante que todos esses partidos que estão participando do governo hoje estejam afinados na defesa desse projeto, porque eu não tenho a menor dúvida que está no caminho certo. A senhora falou que vai conversar com o PMDB quanto à participação do partido na gestão de Fortaleza. Quais vão ser as condições que o PT vai dar ao PMDB para essa participação? Na verdade, existe já uma participação desde a composição de 2008, logo após nós ganhamos a reeleição em primeiro turno. Naquele momento já houve todo um debate e o PMDB, naquele momento, demonstrou interesse em indicar nomes para comprar o primeiro escalão, como uma demonstração de que estava fazendo parte do governo. E colocou dois técnicos importantes, que é a Patrícia Aguiar, que é minha secretária de turismo, e também o presidente da MC, Fernando Bezerra. Então nós vamos discutir, inclusive com o senador Eunício, se o PMDB se sente representado com essas próprias indicações que fez, né, naquela ocasião em 2008. Que Novas pastas podem ser oferecidas, deputado? Ou então a gente discutir de fato onde é que não está sendo, digamos assim, uma representação do partido nesses setores. Então certamente nós vamos conversar, porque a gente sabe que a gente não é o troca-troca nem a coisa do cargo em si, mas eu acho que é principalmente o partido se sentir parte do projeto político. Porque um projeto político tem muitas ideias, tem muitos técnicos, tem políticos que participam. É uma coisa que tem muito mais consistência do que uma secretaria pontualmente. E eu quero dizer que eu não tenho tido nenhum problema, eu não tenho o que reclamar, são dois excelentes secretários, mas eu vou colocar para o PMDB a disponibilidade, a disposição de que eles continuem no governo. Semana passada, uma ala do PMDB disse que não se sentia privilegiada, não se sentia representada pelo presidente da MC, Fernando Bezerra. Houve toda aquela confusão, né? Licitação da MC, City Luz. Como é que está essa questão do Fernando Bezerra dentro do governo, com essa relação com o PMDB também, prefeito? Olha, o Fernando Bezerra é um excelente técnico, é uma pessoa completamente do bem, uma pessoa extremamente correta, né? Uma pessoa que, inclusive, pode continuar no governo. Agora, o que eu vou fazer a pergunta para o PMDB na sua direção política é se ele se sente representado com o nome que ele indicou. E aí, daí nós vamos fazer toda a discussão, porque caso não sinta, eu absorvo o Fernando Bezerra, porque é um excelente técnico no governo, né? E um trabalho mais técnico mesmo, e a gente pode voltar a discutir um nome do PMDB, se for o caso, para compor a MC, presidir a MC. Prefeita, com a vinda da presidente Dilma Rousseff, a última dela para cá, que foi a um evento do governo do estado e depois seguiu à tarde com eventos da prefeitura. Havia uma especulação de a senhora não participar nem do evento do governo, nem o governador do seu evento à tarde no Vila do Mar, e ambos visitaram as obras um do outro. Foi selado um pacto de boa convivência pela presidente Dilma Rousseff? Olha, Wellington, a Dilma não se meteu nisso não, para ser bem sincera. Eu quero deixar claro o seguinte: a minha relação com o governador Cid Gomes, e principalmente a relação pessoal, é muito boa. A gente tem uma relação muito franca, muito honesta, muito sincera.
ao ponto de, por exemplo, coisas que eu achei que não seriam adequadas para a cidade, eu não hesitei em colocar de forma clara e pública, como é o exemplo do estaleiro, lá no Sérgio Luiz e Titã. E hoje a prefeitura tem um grande projeto com recurso captado do PAC 2, uma grande requalificação naquela área, de construção de moradias. Aquilo ali vai ser outra coisa totalmente diferente e eu vou deixar recurso em caixa para isso. Mas, ao mesmo tempo, uma relação respeitosa. Uma relação respeitosa entre mim e o governador. Nós temos uma ótima um diálogo que a gente se entende, ou seja, compreende as dificuldades. O problema é que às vezes o entorno não ajuda muito, né? Então, que entorno é esse, prefeita? São os assessores, são os políticos? Eu acho que são as equipes, eu acho que aí, no caso, as pessoas não compreendem direito o que é uma aliança, porque se você prestar atenção, eu quando digo que sou aliada, aliança para mim pressupõe até você ter dificuldade, você ter divergência, você não concordar com determinadas coisas, mas exatamente por um processo de aliança, você ter a capacidade de relevar e buscar coisas mais importantes, coisas mais significativas, coisas mais fortes, que de fato mereçam a aliança acontecer ou mereçam que ela seja rompida. A senhora tem uma personalidade forte, fala firme, o governador da mesma forma, só que o governador tem um irmão que também fala muito mais forte ainda. Até que ponto a participação do ex-deputado Ciro Gomes tem atrapalhado essa conversa de vocês? Bom, eu acho que o governador é o CID, né? É importante deixar claro, e eu acho que ele tem demonstrado autonomia sobre as suas ações, embora ele não seja tão falante, né, digamos assim, como o irmão, mas ele tem demonstrado na hora de uma situação mais dura, mas que ele precise de intervenção, como eu vou citar o caso aqui, em 2008, quando o PSB decidiu apoiar a candidatura do PT, no caso a minha reeleição, que o deputado Ciro Gomes apoiou a candidata Patrícia Gomes, que numa coligação do PSDB com o PDT, e nós conseguimos conviver, pelo menos sobreviver durante todo aquele processo de campanha. Então eu estou esperando que o governador consiga manter a sua autonomia do ponto de vista político, afinal de contas ele é o governador e foi ele que nós elegemos, e esperar que ele tenha essa clareza da importância do que seria o PT aliado, porque você sabe, você romper uma aliança não é simplesmente uma coisa burocrática. Você romper uma aliança significa que você está rompendo uma relação política, e num processo de relação política o partido que está alijado vai para a oposição. Então é óbvio que o PT não saindo junto ou não tendo a oportunidade de manter a aliança, o Partido dos Trabalhadores vai para a oposição no governo do Estado, o que seria um processo natural, né? Não vamos, acabou a aliança, então vamos para a oposição. E aí, indo para a oposição, nós vamos ter mais liberdade para colocar nossas divergências em relação ao governo. Coisa que nós não é o objetivo principal, mas também que a gente não descarta. Importante saber que não é só o fim da aliança, é também o início de um processo político diferenciado da relação hoje do PT e da própria prefeitura com o governo do Estado. E tem divergências que acabam ficando caladas na Assembleia Legislativa, por exemplo, porque o líder do governo é do PT, o Antônio Carlos, que foi, inclusive, indicado pela senhora. O líder do governo, além disso, é uma pessoa muito próxima a mim. Por isso é que eu digo que, às vezes, a relação política do governo, em especial do governador Cid Gomes, é uma relação diferenciada, é uma relação sincera, porque o Antônio Carlos está lá por uma questão de aliança. Ele está numa situação que não é nada confortável, mas ele está segurando a onda, ele está fazendo a defesa do governo, e eu acho que isso daí é uma coisa que merece ser considerada. O governador já, não digo que deu o voto, mas já sinalizou a sua simpatia pelo seu secretário da cidade, o Camilo Santana, um dos pré-candidatos do PT à sua sucessão. E a senhora também já sinalizou um interesse pelo nome do secretário Eumano Freitas. Como é que está esse entendimento, já que a conversa é fluida entre a senhora e o governador, acerca desses dois nomes? Olha, a gente não pode desprezar o processo interno do PT. Se existe uma coisa que é um valor muito importante do partido, é que faz mais de um ano, vai fazer 1 ano e meio que o partido debate essas eleições internamente em Fortaleza. É muito tempo ou o tempo certo? Não, o tempo certo, porque nós viemos construindo internamente. Nós chegamos a fazer plenárias nos bairros com mais de 1.000 militantes e terminamos agora no dia 13 de fevereiro um debate com os pré-candidatos na sede do PT, mais de 1.200 pessoas, ou seja, o PT tem um processo democrático próprio. Então a gente tem que falar a partir
da decisão também do PT. E aí depois nós podemos até negociar. Porque eu digo muito o seguinte, é claro que é óbvio que o governador vai ter uma importância na discussão, vai ter uma importância também na participação da decisão de nome, mas vamos fazer o exercício do contrário. Se a eleição fosse estadual, você imagina eu chegar e dizer, eu é que quero indicar o candidato do governador, que vai suceder o governador. Aí, já que é o único pressuposto é ser do partido dele, eu posso dizer o seguinte, então eu queria a deputada Eliane Novaes. É mais ou menos a mesma coisa, não sei se dá para compreender. E aí, nesse caso, o nome do senador José Pimentel, que já está sendo ventilado e gerou, inclusive, uma celeuma entre os dois partidos, é um nome também cotado? Ele não está entre os 5 nomes como pré-candidato. Está na reserva, como mas está claro que o seguinte, e eu já comuniquei isso ao governador, que não existe nenhum um problema da gente estar, se ele não tiver interesse e tudo, a gente impor o nome do Pimentel, até porque o Pimentel saiu de um processo extremamente vitorioso como senador agora em 2010, foi o senador mais votado em Fortaleza, isso foi muito importante. Agora, certamente, no caso do rompimento de um processo de aliança, sairia com uma candidatura extremamente forte, que é a candidatura do Pimentel. E eu quero também deixar claro que o governador disse uma coisa interessante para mim, da última vez que nós conversamos longamente, ele disse que não havia veto de nenhum nome do PT. Então, assim, eu espero que a gente continue esse diálogo e a gente consiga o melhor para Fortaleza, que eu acho que é isso que a gente está precisando. Ok, prefeita. A gente vai dar só uma volta, uma parada para o intervalo e daqui a pouco a gente volta a conversar com a senhora. Pode ser? Pois não. Ok, então. Depois do intervalo nós continuamos a conversar com a nossa prefeita Luiziane Lins. E ainda tem também futebol, os gols do fim de semana pelo Campeonato Cearense. Agora é 7h41, daqui a pouco a gente volta.